Fala galerinha, e aí, como é que vocês estão? Nem mais uma semana de quarentena, mais um dia que se passa nesse momento de isolamento social, onde temos que ficar em casa, permanecer em casa, pensando sempre em nossa saúde em primeiro lugar e a saúde dos nossos familiares, né? E aí temos que dar continuidade aos nossos estudos, né? Pois a educação não pode parar. E aí o colégio ideal também não está parado. Continuamos trabalhando e vocês continuam estudando, né? Agradecer a todos aqueles que estão enviando as atividades, né? Estou dando uma olhada em todas as respostas, estou fazendo as minhas anotações aqui. Em breve estaremos entrando em algumas chamadas para fazer uns retornos, uns feedbacks e umas correções. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada estudamos o capítulo Influência do Iluminismo na América Portuguesa, né? Falamos inclusive sobre a Inconfidência Mineira rapidamente. Inclusive ontem foi o feriado de Tiradentes, né? Um dos líderes da Inconfidência Mineira. Se estivéssemos em aulas presenciais, teríamos feito uma discussão sobre o papel de Tiradentes, mas nesse momento não foi viável, não está sendo viável, mas depois fica para um outro momento para falarmos um pouco sobre essas pessoas que são consideradas heróis do Brasil, heróis nacionais, e a gente entender realmente se essas pessoas foram tão importantes mesmo, ou se é alguém da história do Brasil, alguém que organizou essas histórias, que queria que ele fosse considerado importante. Depois a gente vai ver sobre isso. Mas vamos continuar nossos estudos. Hoje nós vamos sair do Brasil e vamos viajar para a Inglaterra. Vamos até a página 311, estudar um dos assuntos mais importantes desse ano, né, do 8º ano, que é a Revolução Industrial. A partir desse momento, todas as relações sociais, relações econômicas, relações culturais, elas vão ser extremamente modificadas, porque a partir da Revolução Industrial, as relações de trabalho, a forma como as pessoas viviam, as formas como as pessoas se relacionavam, elas vão se alterar fortemente e tudo o que se conhecia no mundo vai ser alterado, né? E tudo isso vai se dar início a partir do século 17, lá na Inglaterra. A Inglaterra é conhecida nesse período como a oficina do mundo, porque justamente vai ser lá onde vão ser criadas as primeiras indústrias, né, movidas por máquinas. Até então, as principais atividades econômicas eram feitas por meio do artesanato. Depois do artesanato vai vir a manufatura. E depois da manufatura vem a maquinofatura, que é a inserção das máquinas no processo de produção, né? Mas vamos por partes. Primeiramente, por que a Inglaterra foi o país que conseguiu fazer com que acontecesse essa revolução industrial, né? Que fatores contribuíram para isso? Primeiramente, a Inglaterra, ela sempre desde sua formação foi um país mais organizado que os seus vizinhos, né? Quando a gente estudou a Idade Média, nós vimos que antes mesmo de acabar o feudalismo, a Inglaterra ela já estava dividindo suas terras, né? Já existia uma burguesia na Inglaterra. Então, ela sempre esteve à frente, foi um país mais desenvolvido do que os outros. Os outros demoravam para buscar seus desenvolvimentos. Eles basicamente esperavam que a Inglaterra seguisse o modelo, eles viam se dava certo ou não com a Inglaterra, e só depois eles implantavam em seu país. Então, a Inglaterra sempre foi um país pioneiro, principalmente nesse período. E aí, essa questão de acúmulo de capital que a gente estudou nas aulas anteriores, quando teve início as navegações marítimas, antes de descobrirem o Brasil e tal, metalismo, tudo isso a gente estudou no ano passado. E aí tinha uma prática que no caso era acúmulo de metais preciosos para fazer com que os países ficassem mais ricos. Os principais concorrentes na época eram Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica. Só que depois esses países foram ficando para trás por causa de sua desorganização, né? Nós que fomos colonizados pelos portugueses, já vimos vários casos e vamos continuar vendo casos de desorganização da corte portuguesa, um país extremamente bagunçado, desorganizado, e até por isso que o nosso país, o Brasil, também é um país estruturalmente desorganizado, porque fomos colonizados por pessoas desorganizadas. Tá? A Inglaterra é um país bem mais organizado e que a partir daquele período já conseguia acumular mais riqueza, mais metais preciosos do que os outros países. Chegou o momento em que a Inglaterra superou Portugal, superou Espanha, França, Bélgica, Holanda e todos os seus outros concorrentes. Era o país mais rico do mundo no século XVII. Além disso, ele começou a ter um controle capitalista no campo, né? As atividades de agricultura que eram feitas nas partes
rurais da Inglaterra eram controladas por burgueses. E aí, se os burgueses tinham esse controle, eles permitiam uma maior facilidade nesse acúmulo de capital, nesse acúmulo de riqueza. Então, a Inglaterra tinha uma base muito fixa, muito bem estruturada, era um país rico, já tinha um banco nacional desde 1694, já existia o Banco da Inglaterra. Então, sempre foi um país muito bem estruturado e muito bem organizado. Sem falar que com toda essa organização, permitiu que houvesse um crescimento populacional. A população da Inglaterra era gigantesca. É tanto que quando começa a colonização dos Estados Unidos, as pessoas vão morar nos Estados Unidos porque não tem onde morar na Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha e tinha muita gente lá. E aí não tinha mais oportunidade para essas pessoas, e as pessoas vão morar nos Estados Unidos para começar novas vidas. Portugal, por exemplo, tem uma população baixíssima quando vieram colonizar o Brasil. Por isso que a organização do Brasil foi tão bagunçada, porque existiam poucos portugueses por aqui. Era um negócio extremamente bagunçado. Então, tinha muito capital, muita riqueza, tinha o controle no campo, todas as atividades econômicas eram bem organizadas, administradas. Além disso, tinha muita gente, e se é gente, no caso, se transforma em mão de obra. Né? Faz com que existam mais pessoas disponíveis para o mercado de trabalho. Isso vai facilitar o comércio. E aí, as fases da Revolução Industrial são essas três. Né? Primeiro, o artesanato, onde, o que é um artesão? Um artesão é uma pessoa que ela vai buscar a matéria-prima, ela tem suas próprias ferramentas e ela mesma faz o produto sozinha. Então, ela, por exemplo, está em casa, tem matéria-prima, tem martelo, foice, serrote, alicate, enfim. Extrai a matéria-prima da floresta, sei lá, e faz cadeiras, né, bancos. Isso é um artesão. Ele não precisou de ninguém, no máximo da sua família por ali, e tudo que ele usou é dele, né, como se fosse um negócio rudimentar, uma coisa que do início, no princípio. Depois do artesanato vem a evolução, vem a manufatura. A manufatura já começam a surgir sociedades, onde, por exemplo, você tem ferramentas, você tem a mão de obra especializada, você sabe como é que faz, mas você não tem a matéria-prima. E aí você entra em sociedade com outra pessoa que tem como conseguir a matéria-prima. Essa pessoa vai dar a matéria-prima para você, você vai produzir, e aí depois, quando esse produto ele for vendido, vocês vão dividir o lucro entre vocês. Então aí já tem a inserção de outra pessoa, não é mais só o artesão. Tá? Então, enquanto o artesanato é uma produção individual, na manufatura já vão começar as produções coletivas, né, como se fossem sociedades. E a evolução da manufatura já vai ser a maquinofatura, onde várias pessoas que antigamente eram artesãos e produziam para si próprio, vão sair de seus ambientes e vão trabalhar em um local específico, que vão ser as indústrias, que vão ser as empresas, e elas vão trabalhar para uma pessoa em específica que é para o patrão. E a partir desse momento, ele não vai ter matéria-prima e nem as ferramentas que ele vai utilizar não serão deles. Tudo isso já vai estar naquele ambiente que ele vai trabalhar. Quando a pessoa chega na indústria, tudo que ele precisa fazer é simplesmente dar a sua mão de obra, né? Fazer os seus serviços, porque a matéria-prima está lá, as ferramentas estão lá. Então você vai dar a sua mão de obra. E a partir daí começam a surgir as trocas entre trabalhadores e os industriais. Eu vou ceder a minha mão de obra em troca de um salário, né, que vai ser fornecido por esse patrão. E inicialmente esses salários vão ser baixíssimos e as indústrias vão possuir péssimas condições. Isso vai fazer com que muita gente adoeça, né? Pessoas vão trabalhar 14 horas por dia. Hoje em dia a gente trabalha 8 horas por dia e acha que é muito tempo, e realmente 8 horas por dia é muito tempo, mas as pessoas naquela época, elas só acordavam para trabalhar, voltavam para casa, dormiam e acordavam de novo para ir trabalhar, porque trabalhavam 14 horas por dia. Você imagina que o dia tem 24 horas, então faltavam 10. Mas essas 10 horas tinha o tempo de você ir trabalhar, o tempo de você voltar, o tempo de você almoçar, jantar e tal. Então sobrava pouco tempo para você descansar e pouco tempo para você viver em família. Então um pai,
não tinha muito tempo para brincar com seus filhos, por exemplo. E sem falar que, como os salários eram baixos, as mulheres e as crianças também tinham que trabalhar nessa época para complementar a renda, senão a família ia passar fome. Então, nessa época, no começo das indústrias, muitas crianças trabalhavam juntos com os adultos, até porque não existia essa mentalidade de que crianças são crianças. Para as pessoas da época, crianças eram adultos pequenos, então não tinha diferença. Se anda, se pega, se fala, então pode trabalhar, pode contribuir para a produção e, lógico, ganhavam também menos salário, porque não tinha a mesma capacidade, a mesma força, então não tinha como ganhar o mesmo salário de um adulto, tá? Então, várias vidas destruídas no início do processo de industrialização. Então, com isso, foi surgindo a especialização da mão de obra, cada pessoa foi fazendo uma função. No artesanato, por exemplo, uma mesma pessoa produzia o produto do começo ao fim. Na indústria não, cada um vai fazer uma função específica. Por exemplo, se a gente for pegar um carro, alguém vai fazer as rodas, outra pessoa vai fazer o pneu, outra pessoa vai fazer o motor, outra pessoa vai fazer a carenagem, e aí no final das contas juntam todas as peças e o produto final é produzido, né? O nome disso é especialização da mão de obra, onde cada pessoa vai ser especialista em uma coisa só. Se nós formos pegarmos, por exemplo, a profissão de professor, né? Existe o pedagogo, lá da primeira até o quinto ano, onde aquele profissional ele dá basicamente todas as matérias, né? Português, matemática, ciência, história, geografia. Quando você chega no ensino fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, existe uma especialização. Tem um professor só para matemática, um professor só para história, um professor só para geografia. Então, por isso que é chamada de especialização de mão de obra, tá? E isso começou durante o processo de industrialização na Inglaterra. Existem, ao longo do tempo, 3 revoluções industriais. A primeira aconteceu na Inglaterra, que foi quando surgiram a máquina a vapor e quando começou esse processo que eu acabei de explicar, a inserção das máquinas na mão de obra, o surgimento das indústrias, né? E a partir disso vão surgindo os tipos de energia, como a energia a vapor, a energia hidráulica, que é pelo movimento das águas, e a energia eólica, que é pelo movimento dos ventos, tá? Isso aconteceu entre 1760 e 1850. Primeira Revolução Industrial. Tudo isso tem no livro de vocês. A Segunda Revolução Industrial já aconteceu na Europa inteira, inclusive nos Estados Unidos também, que foi de 1850 a 1945. A principal característica dessa Segunda Revolução Industrial é a criação dos trens, a criação das ferrovias, as expansões. Isso vai fazer com que as mercadorias se espalhem mais rápido por toda parte do mundo, né? E além das ferrovias, vai também surgir a energia elétrica, né, que até então não existia energia elétrica, e também vão começar a utilizar o petróleo para produzir energia. Vai ser nesse momento que vão ser criados o motor a combustão, e aí vão surgir os carros a combustão, os veículos e as ferrovias, enfim, tudo a combustão, né? A utilização do petróleo vai começar na Segunda Revolução Industrial. E existe a Terceira Revolução Industrial, que começou em 1945 e que dura até hoje em dia, que é uma revolução que ela está mais voltada para a parte da robótica. Hoje em dia, as fábricas elas não precisam mais de tantos operários como antigamente, porque existem muitos robôs nas empresas. As máquinas elas são robotizadas, elas são controladas por mecanismos, né? Tem como você programar tudo, então não precisa de tantos funcionários assim. E aí, isso vai fazendo cada vez mais com que a produção aumente e as condições de vida das pessoas que têm como adquirir esses produtos, elas vão melhorando, né? Nós sabemos que a partir da Revolução Industrial, o capitalismo ele foi se sedimentando e o capitalismo permitiu a desigualdade social. As coisas vão sendo produzidas, mas nem todo mundo consegue consumir aquilo que é produzido. Inclusive os operários. Tem muita gente que produz um objeto e não tem condição de comprar aquilo que ele faz. Será que uma pessoa que trabalha, por exemplo, na Toyota, ela consegue por mês, se ela quiser comprar um carro do ano, será que ela consegue? Eu acho que não, né? Deve receber um salário bom, mas com certeza ele não consegue comprar um carro à vista com o salário que ele recebe no final do mês, né? Mas com certeza o patrão dele, né, consegue comprar inúmeros carros, caso ele queira, com o lucro que ele consegue de sua empresa. Mas isso é uma discussão que nós teríamos em aula presencial. Depois nós voltamos a uma discussão desse tipo, né? E por hoje fica isso. As principais consequências da Revolução Industrial basicamente é isso,
né? As pessoas começam agora a ter umas relações modificadas, você cede sua mão de obra em troca de um salário, aumenta a desigualdade social, agora os burgueses vão ser cada vez mais ricos e a classe social que vai existir agora são os trabalhadores urbanos, as pessoas que vão morar nas cidades. Porque durante o movimento de Revolução Industrial, aquelas pessoas que moravam no campo, ainda na Idade Média, elas vão sair do campo e vão começar a se mudar para as cidades em busca de trabalho, né? E isso vai fazer com que as pessoas comecem a morar em zonas urbanas totalmente sem estrutura, com esgoto a céu aberto, com insetos, com ratos, né? Isso vai fazer com que aconteçam proliferações de várias doenças, vão surgir várias epidemias nessa época, né? Em resultado, em consequência de todo esse processo, tá? Então, para não ficar um vídeo tão longo, vamos encerrar por aqui. A atividade desse capítulo fica na página 315. Vocês vão resolver as 20 questões. As atividades vão até a página 318. Respondam as 20. Mandem as respostas para mim ou pelo e-mail, como alguns de vocês já estão fazendo, ou no privado do WhatsApp. Beleza, pessoal? Então, conto com a cooperação de todos vocês. Então, até a próxima aula. Valeu!